Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que nos visitam também, o Senhor os abençoe. Eu queria iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Eu conversava com o Márcio no início, também com o Diácono Gilson no início, e com o pastor Altair, que trabalhei por muito tempo, durante acho que uns 3 anos, aqui no bairro de Passarinho. E como eu trabalhava com assistência social, nós fazíamos algumas ações, saímos da nossa base lá do Brás, e fazíamos muitas ações aqui em Santa Casa. E eu passava por aqui e dizia a eles, eu me lembrava de ver um tempo tão grande quando passava aqui nessa avenida. E louvado seja Deus, o tempo está assim, referência já vendendo aqui no lado de Águas Compridas, e que Deus abençoe os irmãos. Sei do desafio que é todo esse entendimento, para a glória do Senhor, para a propagação do reino do Senhor. E sei que os irmãos têm se lutado muito, se dedicado, que os irmãos sejam abençoados pelo Senhor, que Deus os conduza nessa tarefa, nesse trabalho, e glorificar o nome de Deus. E claro, faz parte também essa perspectiva da estrutura da igreja, que Deus os abençoe. Agradecer pela oportunidade, agradecer ao Márcio, agradecer também ao pastor Altair pela confiança de abrir esse espaço aqui para que eu possa estar vivendo esse momento com os irmãos. Sabemos que sempre o culto é um lugar muito delicado, e agradeço a confiança do pastor e da igreja em nos proporcionar esse momento de estarmos juntos com os irmãos e junto nessa conferência da juventude. Esse mês, o mês de agosto, é o mês da Juventude Batista, e temos visto todas as igrejas por aí afora, essa conferência, congressos. E é muito bom nós termos esse momento, que nós venhamos como igreja, e eu queria deixar isso para os nossos corações como igreja, que venhamos ter esse olhar do investimento em nossos jovens, nossos adolescentes. Faz parte do nosso trabalho como igreja, que nós temos que darmos esse apoio, incentivarmos, investirmos de fato em suas vidas. Que o Senhor continue abençoando o trabalho da juventude, a vida do nosso irmão Márcio, trazendo todas as bênçãos da parte dele em suas vidas. Nós temos um tema nessa noite que é desafiador, um tema que ele nos faz refletir, e ele foi muito bem colocado. Eu queria trazer para os irmãos, e achei a perspectiva trazida pelos irmãos muito boa, por trazer essa realidade do relacionamento com Deus nessa linguagem e nessa conexão com o tempo que nós vivemos. A partir do momento que nós dizemos que curtimos esse relacionamento, curtimos o relacionamento com Deus e compartilhamos. Com certeza, os irmãos já foram abençoados ontem à noite pelo irmão e amigo do seminário, Ivan Clay. Com certeza, irmãos, foram abençoados pela palavra do Senhor, e o Senhor colocou em seu coração. E como é uma conferência, eu gosto muito desse momento de conferência, porque a gente não só para em um momento para refletir naquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, mas nós temos a oportunidade de, mais de um momento, nós refletirmos naquele tema que Deus tem proposto. E hoje eu queria pedir a licença aos irmãos para nós abordarmos esse tema de uma maneira transversal, não exatamente meditando no Salmo 25:14, mas sim meditando num tema que também vai trazer essa possibilidade de refletir, de pensarmos, de meditarmos no que é, no que significa e no que implica relacionamento com Deus. Nós vamos ver no texto que nós trazemos nessa noite que precisamos, queridos, sim, dia após dia, a cada momento, ter isso em mente e refletir nas implicações do relacionamento com Deus em nossas vidas. Eu queria convidar a igreja para abrir sua Bíblia e, por gentileza, deixar ela aberta na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 4, versos 1 a 4. Sei que os irmãos já têm meditado durante esse tempo aí no Salmo 25:14. O Senhor trará mais oportunidades para essa meditação, mas essa noite a gente vai tratar desse tema, relacionamento com Deus. Essa ideia eu curto e compartilho de uma maneira transversal, a partir do que Tiago ele nos trouxe da parte do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na sua carta, no capítulo 4, versos 1 a 4. Tiago, capítulo 4, versos 1 a 4. Diz assim
a palavra do Senhor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis não, para esbanjar-vos em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, quando nós olhamos ao nosso redor, a realidade que nos cerca, nós ficamos estarrecidos com a situação que nós nos deparamos. É muito comum nós sermos levados a pensar que nós e a humanidade como um todo está inserida no meio de um caos. Quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos a humanidade em guerra. E a guerra de diferentes maneiras, seja aquela guerra clássica, aquela guerra bélica entre povos, entre nações, ou também a gente vê a guerra se mostrando dentro do indivíduo ou dentro das famílias. Se há algo que tem derrotado, destruído as famílias, são as guerras que são alimentadas dentro delas. Pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, irmão contra irmão, e as famílias têm passado por grandes apuros. Nós olhamos ao nosso redor e não só vemos guerra, vemos fome. Nós vivemos num país onde a grande força da sua economia é a agricultura, mas mesmo assim no nosso país, milhares de pessoas todos os dias vão dormir sem ter o que comer, sem fazer uma alimentação sequer no dia. Nós olhamos ao nosso redor e nós vemos todo tipo de tragédia, tragédias naturais, vemos tragédias provocadas pelo homem, mas não só isso, quando nós olhamos, vemos condições de exploração, nos damos com a realidade absurda de saber que temos que combater, por exemplo, o tráfico de pessoas. Estamos perdendo os limites. E quando nós olhamos para tudo isso ao nosso redor, nós somos levados a entender que vivemos numa realidade de desamor, de muito desamor, de falta de apreço, de falta de cuidado. E diante dessa constatação, a impressão que nos dá é que a humanidade, a realidade que estamos inseridos, nós vemos que as pessoas estão cada vez mais esquecidas de Deus. Deus está esquecido. Parece que nós não lembramos mais, não consideramos mais a existência de Deus. Nós não pensamos mais naquilo que é sagrado. Quando nós olhamos, por exemplo, o ambiente universitário, ele tem se mostrado cada vez mais desafiador para o desenvolvimento de fé. Nós olhamos em nosso meio e vemos que valores bíblicos têm sido ridicularizados na sociedade. Nós sabemos disso, isso não é novidade. Os valores bíblicos têm se tornado algo que tem sido ridicularizado em nosso meio. Nós vemos vínculos familiares sendo cada vez mais desprezados e deixados de lado, em detrimento da individualidade. Nós temos cada vez mais adotado uma postura de que aquilo que vale, de que aquilo que é bom, de que aquilo que é valoroso é aquilo que é palpável. Você pega qualquer jovem hoje em dia, qualquer adolescente, e é muito fácil você perguntar qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, e esse desejo dele normalmente será um desejo quantificado. Eu quero atingir tal posição. Eu quero ganhar isso. Eu quero obter aquilo. Eu quero juntar isso. Eu quero juntar aquilo. Estamos esquecendo, querido,
dos valores divinos. Nós olhamos para a nossa realidade e a impressão que nos dá é justamente essa: é que Deus tem sido deixado de lado, tem sido relegado ao esquecimento. Mas na verdade, se nós olharmos com muito cuidado, nós vamos ver que nós estamos inseridos numa realidade em que a humanidade ela não está esquecendo de Deus. O mais incrível que isso possa parecer, na verdade, o que nós podemos detectar facilmente é que, ao invés de esquecer Deus, a humanidade ela tem buscado substituir Deus em sua vida. Temos buscado, queridos, subterfúgios, temos buscado caminhos, temos buscado opções para nós substituirmos o lugar de Deus em nossas vidas. Quando nós ampliamos o olhar para essa realidade em que estamos, nós estamos cada vez mais buscando, de alguma forma, colocar Deus em segundo plano. Queremos fazer de alguma forma, trazer de alguma forma alguma coisa em nossas vidas que substitua o lugar de Deus. Alguns assumem isso, essa postura, essa posição de uma forma declarada. E quem faz isso de forma declarada são aqueles que negam a Deus, são aqueles que preferem não acreditar em Deus, são aqueles que preferem negar qualquer ideia, qualquer assento, qualquer posicionamento que venha considerar a existência de Deus. Contudo, de uma forma muito triste, tem outros que vivem essa condição de substituir Deus em suas vidas, queridos, mas sem ser franco, sem ser sincero. Eles fazem isso de forma dissimulada. E quando fazem isso de forma dissimulada, eles passam a considerar a existência de Deus, mas numa religiosidade fria e superficial. Alguns declaram abertamente, dizendo que Deus não existe e que eles não consideram nada sobre Deus. Mas existem aqueles que querem substituir a Deus com uma farsa, de forma dissimulada, querendo viver uma religiosidade, algum tipo de relacionamento com Deus, mas de forma muito fria e de maneira superficial, muito rasa. Porque assim ele aquieta o coração dele, ele aquieta a sua alma, que ela não consegue ficar em paz, pois Deus não consegue ser substituído em nossos corações, e ele vai trazendo algum tipo de remédio, de refrigério à sua alma, vivendo uma religiosidade que é simplesmente superficial e fria. Queridos, a carta de Tiago, com todos os seus ensinamentos e com toda a exortação que Tiago traz, ele faz categoricamente uma denúncia a essa prática, a esse tipo de postura de buscar substituir Deus em nossas vidas com uma face de uma religiosidade que não é verdadeira e que é dissimulada. A carta de Tiago denuncia essa prática e ela é estruturada em torno do tema central, queridos, da necessidade de uma fé que ela é firme e coerente em seu compromisso. Tiago, ele gasta, queridos, todas as páginas de sua carta dentro dessa perspectiva, trazendo tudo aquilo que ele vem falando acerca da fé, nesse tema central, de dizer que nós, que cremos em Cristo, precisamos viver uma fé firme e compromissada com Ele. Toda a carta de Tiago gira em torno desse tema. Ele quer dizer, queridos, chamado à fé não é para ficar no raso, é para mergulhar no Senhor. Essa carta de Tiago, ela nos desafia, ela nos chama a sair desse relacionamento raso. E ele diz: olha, não tem outra opção. Se quer ter relacionamento com Deus, é preciso mergulhar no Senhor. Se somos, meus irmãos, sinceros, escute bem, eu queria que vocês escutassem isso com muito carinho. Se somos sinceros na intenção de refletir sobre as nuances envolvidas numa vida de relacionamento com Deus, precisamos abrir os nossos olhos e o nosso coração para o que a palavra de Deus nos ensina. Se o relacionamento com Deus, escuta, se o relacionamento com Deus é uma ideia que nós curtimos, se relacionamento com Deus é uma ideia que nós compartilhamos, precisamos meditar e viver as implicações disso em nossos dias.
Curtimos essa ideia? Não responda para mim. Compartilhamos essa ideia? Precisamos levar isso a sério. Precisamos defender isso de forma muito sincera. Se queremos, meus irmãos, nos chegar a Deus, e eu imagino que essa conferência ela está envolta nessa atmosfera. Eu quero me chegar a Deus. Eu quero chegar mais perto de Deus. Eu quero viver uma vida de intimidade com Deus. Do contrário, estamos só perdendo tempo. Cremos sim, queridos, que em nossos corações há essa atmosfera, esse desejo de viver essa realidade, de um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. E meus irmãos, se queremos nos chegar a Deus, é necessário assumir o compromisso exigido por essa relação. Não é de qualquer jeito que nós vivemos essa situação. Se queremos viver, se queremos ter essa realidade em nossas vidas, nós precisamos assumir o compromisso de ter relacionamento íntimo com Deus. Esse pequeno trecho que nós temos da carta de Tiago, ele se mostra como um referencial maravilhoso para a nossa reflexão. E assim fazendo, e assim procedendo, meus irmãos, nós vemos que esse texto que nós vimos aqui, Tiago 4, do verso 1 a 4, ele nos coloca diante de uma realidade que é dura, mas que ela é uma verdadeira realidade e que precisamos considerar na reflexão que nós estamos empreendendo nessa conferência. Sabe qual é essa ideia que Tiago traz? Sabe qual é essa pura realidade que Tiago faz referência nesse texto que nós lemos? Ele nos diz que, escuta, a perspectiva de vida que é regida por aquilo que é pertinente à ideia de mundo não se insere no contexto das bênçãos presentes no relacionamento com Deus. Eu vou repetir para os irmãos, para que a gente saia daqui com isso em mente. A perspectiva de vida que é regida pelas ideias e pelos conceitos do mundo não se insere no contexto das bênçãos presentes no relacionamento com Deus. Veja comigo o verso 4 que é Tiago. Ele diz que é. Tiago compara, meus irmãos, de uma forma muito aberta e muito sincera, aqueles que vivem uma vida discipulada, de uma religiosidade discipulada, irrefletida, que não guarda um compromisso verdadeiro e factual com Deus. Ele vive uma realidade comparada a um adultério. Aquele que é infiel. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, Tiago deixa claro que nessa passagem que nós não podemos viver uma vida dura, achar que podemos viver conforme os ditames do mundo e ao mesmo tempo conforme os ditames de Deus. Não, queridos, se assim nós vivermos, nós vamos nos enganar, achando que podemos viver essas duas realidades ao mesmo tempo, e nós não podemos. A conclusão que Tiago nos traz a partir desse versículo, meus irmãos, ele nos apoia na ideia de que o viver mundano, ele se contrapõe ao viver santo a Deus. E Tiago faz questão de contrapor isso. Tiago quer dizer: olha, se nós somos regenerados, se nós temos compromisso com Cristo, a nossa vida agora ela é totalmente diferente daquilo que regia a nossa vida antes. Tudo aquilo que rege o mundo é contraposto, está em oposição, é diferente daquilo que rege a vida de quem tem compromisso com Deus. Se nós voltarmos um pouco, se você olhar o capítulo 3 da carta de Tiago, no verso 17, ele faz questão de nos mostrar como é, queridos, a vida daquele que vive na perspectiva divina, que vive na vontade de Deus. Ela tem suas características. O texto diz, capítulo 3, verso 17, apontando para a sabedoria divina e trazendo a sabedoria divina como aquilo que move nossas vidas diante dele. Ele diz: a sabedoria, porém, gradual, ela é primeiramente pura.
Queridos, essa palavra, cura, que nós traduzimos como cura, lá no original, ela traz a ideia daquela pessoa que é limpa, que é lavada, mas que é curada. A vida com Deus é uma vida, queridos, que nossas feridas serão devidamente tratadas. E não achemos que estamos por cima da carne seca. Cada um de nós temos nossas feridas a serem tratadas. Muitas vezes essas feridas são como se remetem às nossas histórias. Eu lembro de quando, uma certa vez, na minha menor mocidade, digamos assim, eu achei que poderia fazer um curso de, deixa eu me lembrar, curso técnico em agropecuária. Eu vim da cidade aqui, urbano aqui, dando espaço na rua lá de Fundão, não sei se os irmãos conhecem, e achei que poderia mexer ali com produção animal, produção vegetal, e fazer um curso. E eu lembro que lá eu conheci uma colega de classe que ela me falou da história dela e eu guardei isso até hoje. Ela falou que com 12 anos de idade, seus pais passaram por um momento de crise e o pai dela decidiu sair de casa, separar-se. E nesse momento a mãe dela estava enfrentando a recuperação de uma cirurgia que foi muito dura na vida dela. E ela tinha um irmão mais novo, e eu acho que tinha entre 4 a 8 anos, e esse irmão era deficiente auditivo. E nesse momento, dessa crise toda, desse caos todo, o pai dela decidiu ir embora de casa. Ela teve, queridos, que sair da infância para a fase adulta em fração de segundos. Ela teve que assumir a casa dela. Quantas marcas ela não traz por conta disso? Quantos de nós aqui não trazemos marcas parecidas com essas? E a nossa história vem trazendo várias cicatrizes que nós, fruto de situações que nós vivemos e vivenciamos no ano passado. Quantos jovens desses, quantos adolescentes, não têm vivido situações que talvez não sejam igual a essa colega de classe, mas que sim, são realidades desafiadoras. Nós não podemos, queridos, brincar com a realidade que nós estamos. Muitos desses jovens, muitos desses adolescentes têm vivido várias lutas, vários desafios, que é preciso ser acompanhado, ser curado pela mão de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Ele diz, Tiago, que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, sem mancha e sem mácula, e depois ela é pacífica, movida pela ordem, ela ordena as nossas vidas, ela tira a desordem que foi ocasionada na nossa vida pelo pecado, ela é pacífica, ela traz ordem aos nossos dias, ela é, queridos, indulgente, ela é perdoadora, ela é misericordiosa, ela é tratável, ele diz mais que ela é plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, e veja, ela é sem fingimento, ela é autêntica, ela é verdadeira. Então aquele, queridos, que vive na presença do Senhor, que tem relacionamento com Deus, que bebe da fonte dessa sabedoria, é autêntico, é original, é crente de Jesus, tem a sua identidade preservada. Não precisamos ter medo de ir para o mundo. Quando nós sabemos quem somos, não precisamos ter medo de chegar no mundo. Não beber de sua fonte, mas é chegar no mundo sendo o que ele fala aqui, tendo uma fé sem fingimento, afirmando a nossa identidade de cristão, a nossa identidade de crente, e sendo peso nessa sociedade. Queridos, não tenham medo de entrar na universidade. Não tenhamos medo de viver as oportunidades que Deus vai trazer em nossas vidas, e sejamos bênçãos no meio que Ele tem nos colocado, sendo quem somos, crentes em Jesus. Essas marcas, meus irmãos, estão presentes na vida de um verdadeiro cristão. E há uma descrição muito clara.
Mas também Tiago deixa claro também qual é a outra perspectiva de vida. Ele mostrou a perspectiva, aquilo que rege, aquilo que move, a vida daquele que é crente em Jesus. Mas por outro lado, ele também mostra o que rege, o que leva, qual é a perspectiva da vida que é regida pelo mundo. E antes de a gente entrar naquilo que Tiago diz, como é a vida daquele que é regido pelo mundo, nós precisamos entender o que é esse mundo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, e sobretudo o Novo Testamento, nós vemos pelo menos 4 sentidos para a palavra mundo, que nós traduzimos por mundo, a palavra cosmos do grego. O primeiro sentido que nós vemos na palavra de Deus é mundo, a palavra cosmos no grego, uma ordem criada como um todo, ou seja, um universo, como nós cantamos aqui. Ele criou o universo, certo? Temos também o sentido da palavra de Deus de mundo como terra, planeta Terra em particular. Também temos o sentido da palavra mundo como sinônimo de humanidade, como aquele texto áureo que nós conhecemos no 3,16, porque Deus amou o mundo significa as pessoas do mundo, da humanidade. E também, queridos, o quarto e último sentido que nós vemos para a palavra mundo na palavra de Deus é que mundo, ele se refere, e aqui em Tiago é esse sentido que ele está trazendo, ao conjunto, escute, ao conjunto pertencente a um sistema que é rebelde, contraditório e que não conhece a Deus. É desse mundo que Tiago está falando. É desse mundo que nós precisamos ter cuidado. É desse mundo que nós precisamos nos apartar. Daquele conjunto, queridos, de sistema, de pensamentos que está apartado de Deus, que é rebelde, contraditório à vontade de Deus e que não conhece o Senhor. Nesse sentido, Tiago deixa claro como é a vida que é pautada pelas ideias, pelos ditames desse sentido de mundo. E ele diz, verso 1, capítulo 4, veja comigo: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão os prazeres que militam na vossa carne? A vida que é regida pelos ditames do mundo, ela vive frequentemente mergulhada nos diferentes conflitos, perdida em si mesma. Por mais, queridos, que nós possamos trazer uma realidade, talvez até de alguns exemplos de pessoas que vivem de acordo com os ditames do mundo e de alguma maneira vivem uma vida tranquila, queridos, não é a regra isso. Isso é exceção, se isso houver. Porque de regra, o que a palavra de Deus diz é que aquele que vive conforme o mundo, ele vive mergulhado em conflitos, em guerra, em falta de paz. Ainda no verso 2, Tiago diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Ou seja, Tiago nos diz que quem vive conforme o mundo vive uma realidade improdutiva, porque ele cobiça, mas nada tem. Ele vive também uma vida destrutiva. Ele diz: matais e invejais e nada podeis obter. Aquele que vive conforme o mundo, querido, ele vive de fato em destruição, destruindo, seja o que for, vidas, relacionamentos, famílias. Ele está interessado em matar sonhos, matar vidas. Ele está mais interessado em um sentimento de inveja. E o sentimento de inveja faz com que a gente se interesse mais pelo insucesso do outro do que pelo nosso sucesso. Ele vive uma realidade destrutiva, e pior, ele vive uma realidade autodestrutiva. Ele diz: viveis a lutar e a fazer guerras. Ainda, verso 3, Tiago diz: nada tendes, porque não pedis. Queridos, aquele que vive conforme o mundo, a intenção dele, o pensamento dele é que ele tem de alguma forma autossuficiência e dificilmente ele pede algo a Deus. E ele diz mais, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-te em vossos prazeres. Aquele que vive conforme o mundo raramente pede a Deus, e quando pede a Deus é para os seus próprios prazeres,
e não recebe, porque assim ele pede mal. Meus irmãos, vemos que quem vive, Tiago deixa isso claro, conforme os titãs do mundo, ele vive em oposição a uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. O mundo, escute bem, o mundo exerce uma influência que se opõe a Deus, e por isso, meus irmãos, a amizade com o mundo põe a pessoa automaticamente contra Deus. São duas realidades que não se combinam, e nós precisamos decidir o que de fato nós queremos. Queremos viver conforme o mundo e viver em guerra, mergulhado em invejas, em conflitos, em uma vida destrutiva e autodestrutiva, ou queremos viver as bênçãos, ainda que com os desafios do relacionamento de comunhão com Deus? A vida regida pelos titãs do mundo, escute bem, ela é desesperadora. Ela é desesperadora, mas infelizmente, de uma forma que não conseguimos explicar talvez, ela nos atrai. A vida com os titãs do mundo, ela é desesperadora, mas esse desespero, queridos, infelizmente, ele nos é atraente. Somos facilmente atraídos a esse viver suicida que o mundo vive. Somos facilmente atraídos por essa vida que nos mata, que nos leva, que nos destrói pouco a pouco. E isso está na conta, meus irmãos, dos efeitos nocivos do pecado em nossa natureza. Precisamos considerar isso. Não é tão fácil assim, querido, tão simples, melhor dizendo assim, essa escolha de viver pelos titãs do mundo ou pelos preceitos de Deus, porque a nossa natureza, manchada pelo pecado, ela tem atração por viver a forma destrutiva do mundo. Tiago, no capítulo 1, nos versos 13 a 15, ele diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Precisamos considerar isso, esse viver destrutivo, autodestrutivo, pela nossa natureza humana manchada pelo pecado, ela nos é atrativa, e precisamos e dependemos, queridos, desse relacionamento com Deus para viver conforme a vontade de Deus. O viver cristão se expressa nessa condição desafiadora de pertencermos a Deus, ao reino de Deus, e ainda assim vivermos em meio a esse velho mundo. Somos nova criatura, somos refeitos por Deus, mas vivemos na realidade onde o pecado, queridos, infelizmente, domina, impera, e as trevas, queridos, de fato, dirigem essa realidade. Precisamos de relacionamento com Deus para saber como viver sendo cidadão do céu, atuando aqui dentro. Devemos resistir, meus irmãos, à contaminação do mundo, se quisermos uma vida cristã de verdade. Essa vida cristã consagrada a Deus é critério inegociável para um real relacionamento com Deus. Do contrário, nós só nos enganaremos. Não viveremos relacionamento com Deus se nós de fato, queridos, não formos consagrados a Ele. Se nós não entendermos que a nossa vida de relacionamento com Deus existe uma separação daquilo que quer nos colocar em um lado totalmente oposto à vontade de Deus. Precisamos sim renunciar. É esse relacionamento firme e compromissado que Tiago nos chama, escute bem, é esse relacionamento apartado do mundo que Tiago nos chama a curtir e a compartilhar. Queridos, é isso até hoje.
dessa vida. Que esse relacionamento firme e compromissado seja o que a gente vive, o que a gente cumpre e o que a gente fala. Amém? E o Senhor, queridos, nos abençoe. Quero mais uma vez deixar nosso agradecimento por essa oportunidade de estar vivendo com os irmãos, essa realidade maravilhosa, essa atmosfera de adoração abençoadora que nós vivemos aqui. Trazemos um abraço da Igreja Batista de Campo Grande, a igreja a qual eu faço parte, sou membro, o pastor Ronaldo Lopes. Deixamos também um abraço ao nosso pastor da igreja, e que o Senhor, meus irmãos, nos dirija